que você sabe sobre Deus é doutrina de igreja. Essa palavra, essa frase, eu vi de alguém faz muito tempo, quando eu estava estudando, não lembro mais, mas ela é muito forte e verdadeira, né? E isso me levantou uma reflexão muito forte, eu já acreditava mais ou menos nisso, sabe, amor? Porque eu sempre fui cético, eu sempre fui aquela pessoa que nunca acreditei de primeira, não importa quem falou, entendeu? Então eu fui Sim, estudar, eu fui a fundo. E quando eu fui a fundo, eu entendi que todas as denominações que existem, teve um pai fundador, teve um homem que criou, e que cada denominação são apenas conceitos, opiniões diferentes de outra, daquele mesmo aspecto, o cristianismo. Então hoje, hoje na época tinha era 45, mas hoje tem mais de 47 mil denominações diferentes. Significa que tem 47 mil de, é, religiões, denominações, pensamentos diferentes, mas que confessam que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus. Entendeu? E sim, o que isso significa? Significa que se para uma eu estou correto, para outra eu estou errado. Quem está errado e quem está certo nessas milhares de denominações e religiões diferentes, entendeu? sim, E aí, pesquisando mais a fundo sobre esse contexto de tudo que eu sei sobre Deus é doutrina de igreja, é, quando veio quando veio o Antigo Testamento, que é, apenas os fariseus que tinham posse desses relatos de Moisés, da lei, etc. Quando Jesus veio, que começou essa nova escritura do Evangelho, dos contos, das histórias de Jesus, que depois da morte e ressurreição de Jesus, o Pedro, Paulo, os apóstolos criaram a igreja primitiva e começaram a fazer, anotar esses acontecimentos. é, em torno de 1.500 anos fizeram a Bíblia, mais de 40 autores, reis, pescadores, pastores, etc. sim, Entendeu? 40 autores. sim, É, isso nós só estamos dizendo da Bíblia evangélica, 66 livros, porque tem os livros apócrifos que a Igreja Católica, é, que ela também reconhece esses livros como os legítimos e verdadeiros, a Igreja Evangélica não. Então você vai, vai percebendo que até os livros que estão na Bíblia foram pessoas. Teve concordância bíblica, tipo esses 66 livros, eles se concordam um com o outro, né? Mas eu estou te passando esse contexto para você entender. sim, Depois dessa igreja, depois que os apóstolos morreram, descoberta da Bíblia, teve, né, que juntou a Bíblia tudo certinho, ela ficou limitada somente os padres, só o clero, padres, bispo, etc, que poderia ler essa Bíblia. E mais a pessoa normal não poderia ler. No dizer deles, eles tinham medo de criar heresias e em certa parte estavam correto, porque realmente quando ela foi aceita, né? sim. É, ela teve essas milhares de pensamentos diferentes da interpretação dela. Então, quando ela formulou corretamente que os apóstolos morreram e a Bíblia ficou limitada para o clero, eles, como homem, se aproveitaram dessa ignorância do povo, que não sabia o que estava escrito na Bíblia, e aproveitaram de todas as formas, principalmente financeiramente, né? Então, antigamente, as indulgências, que era muito forte. Então, o seu parente que morreu, que no dizer da religião, ele já estava no inferno, e para você tirar ele do inferno, para você tirar ele do inferno, eu até esqueci o nome, mas eles não falavam em inferno em si, entendeu? Porque era mais a cultura católica que estava ali, né? Sim. Aí eles pediam para você pagar, paga a indulgência aqui, paga isso, que Deus vai perdoar. Então tinha várias coisas assim. Então eles colocavam o Deus, da teologia do Deus que vai te matar e te jogar no inferno de qualquer forma, qualquer coisa.
Se você não pagasse, você estava no inferno. Se você não fizesse isso, você estava no inferno. Então eles colocavam para o povo isto. E um monge chamado Martim Lutero, que ele é um dos pais da reforma protestante, né, que veio pensando, não, mas o pai que eu acredito, ele, o pai que eu acredito que está no evangelho, ele não é assim. Ele já nos perdoou pelo sacrifício de Jesus. Uhum. Então nós não precisamos hoje ter esses sacrifícios para alcançar o perdão de Deus. Não, nós já somos perdoados e hoje nós temos o poder de escolher se nós, além de ser perdoados, vamos ser salvos pela graça de Cristo. Não pelas nossas obras, não por pagamentos, não por cumprimentos externamente de uma religião, de uma crença ou de um ritual religioso. E esse Martim Lutero começou ele fez a 90 teses de Lutero e vários protestos contra essa prática da igreja, né? Sim. E aí o que aconteceu? Ele foi excomungado, a igreja proibiu ele de ser padre, tirou ele tudo e tentou matar ele. Se eu não me engano, mataram até várias pessoas por conta disso, né? Então eles nunca quiseram que as pessoas soubessem a verdade, entendeu? Então teve isso aí. Então até aí o que o povo sabia sobre Deus era o que esses padres, bispos, queriam mostrar. Sim. Eles não sabiam sobre Jesus. Praticamente Jesus não existia, né? Poucas pessoas sabiam sobre Jesus que foi escondido, né? Sabia o que eles queriam que eles soubessem. Quando o Martinho Lutero resolveu mostrar tudo sobre isso e mostrar o evangelho, dar ênfase no cristianismo, etc., que ele foi perseguido, teve que esconder dentro de um porão de um príncipe, e para agradecer essa ajuda que esse príncipe estava fazendo, ele pegou e traduziu a Bíblia para o alemão. Porque, se eu não me engano, era grego e hebraico que tinha um exemplo. E traduziu para o alemão. E aí, esse príncipe, ao longo dos anos, deu, né, com essa tradução, começou a traduzir para várias outras línguas. E aí que veio. O evangelho, ele começou a ser popularizado desta tradução da Bíblia, com o pensamento de Lutero, firmemente em que Jesus já perdoou os nossos pecados e nós não vivemos hoje para procurar, para tentar não agredir a Deus, senão ele me taca no fogo, entendeu? Mas que nós temos que ter o nosso Pai Deus, mas para cumprir o propósito inicial de quando ele criou o mundo, que era cuidar do mundo, governar o mundo com discernimento, amor, respeito, etc. E aí, e as pessoas tinham colocado que o Deus, ele era aquele Deus que colocou nós aqui e fica vigiando qualquer coisinha, ele enfia o espeto e joga no inferno. Sim. Esse era o que as pessoas pensavam. O Lutero quebrou isto. Só que quando veio o evangelho, com os outros tradutores da Bíblia, etc., começaram essas divergências, que nunca mais vai parar. Né? 47 mil todo ano cresce. Então, hoje é muito difícil você falar que conhece sobre Deus se você não tirar toda a venda de preconceito, de pré-julgamentos, da sua concepção achista e entrar para estudos mesmo, estudos humildes sobre a religião, sobre Deus, sobre a Bíblia. O que a Bíblia quer dizer sobre determinado assunto? O que a Bíblia diz sobre determinado assunto? Literalmente. Porque, em maioria dos casos, o que você acha que Deus te condena é o que uma pessoa criou e formou aquela opinião. Entendi. Mas outra, dá um resumo agora para vocês. Na igreja adventista, se você trabalha no sábado, você não está cumprindo com a ordem de Deus. Então você vai morrer, vai para o inferno.
na verdade. Se eu não me engano, é isso. E aí, que se comer carne de porco também, se beber café também. Vem no pentecostal, se você beber uma cervejinha sem se embriagar, se você beber, você vai para o inferno. Para outra, não. Entendeu? Para outra, o vinho que é citado na Bíblia tem uma tradução que era suco, entendeu? E aí vem várias essas discussões e afasta o povo para o que realmente importa, que é o que nós vamos falar hoje, tirar as dúvidas reais mesmo e aplicar todos esses conceitos, principalmente os mais popularizados na vida real, né, amor?